Neste vídeo, vamos compreender uma das consequências mais profundas da queda do homem: a separação de Deus. O pecado não trouxe apenas culpa ou desobediência, mas rompeu a comunhão entre o homem e o Criador, gerando morte espiritual, vazio interior e uma humanidade desconectada da fonte da vida. Veremos como essa separação afetou a identidade humana, distorceu o propósito do homem e produziu uma busca incessante por preenchimento longe de Deus. Mas também entenderemos que, em Jesus Cristo, existe reconciliação, restauração e o caminho de volta à presença do Pai. A cruz não apenas perdoa pecados, ela restabelece a comunhão que foi perdida no Éden. A separação de Deus. Por L. H. Goes. A separação de Deus é uma das mais trágicas e profundas consequências do pecado. Ao considerar a queda de Adão e Eva, entendemos que o pecado não foi apenas um erro moral ou uma transgressão de uma norma divina. O pecado é, antes de tudo, uma ruptura da mais essencial e vital das relações: a comunhão entre o homem e Deus. Ao desobedecer à ordem de Deus no Éden, o homem não apenas falhou em cumprir um mandamento, mas, de forma mais grave, rompeu o vínculo de vida que o unia ao Criador. A separação de Deus não é apenas uma separação externa ou física, mas uma divisão espiritual profunda que atinge o ser humano em seu núcleo. A separação do homem de Deus não é apenas um estado passageiro, mas uma condição permanente enquanto o ser humano permanecer sem a intervenção da graça divina. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, o relacionamento direto e intencional com Deus foi interrompido. No instante da transgressão, não apenas houve uma mudança na relação com o Criador, mas também na própria natureza humana. O pecado trouxe consigo a morte espiritual. E essa morte não é apenas a ausência da vida biológica, mas a total desconexão com a fonte de toda a vida, ou seja, Deus. É preciso destacar que a separação de Deus, provocada pelo pecado, é essencialmente uma perda da verdadeira identidade humana. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus, em constante dependência da sua presença, e ao romper com esse relacionamento, ele perde seu propósito e se distorce. Ele deixa de refletir a imagem e semelhança de Deus de forma plena, passando a ser escravo de sua própria natureza caída, marcada pela busca insaciável por algo que preencha o vazio deixado pela ausência divina. É importante notar que, ao longo da Escritura, essa separação não é tratada apenas como uma consequência de um momento histórico, a queda, mas como uma realidade contínua e universal da condição humana. O homem, em sua natureza caída, é incapaz de se aproximar de Deus por seus próprios méritos. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta declara: "Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto dele de vós, para que vos não ouça." Aqui, vemos que a separação não é apenas uma consequência, mas uma barreira intransponível erguida pelo próprio pecado humano. A separação de Deus também é uma questão relacional, e não apenas uma questão de distância geográfica ou física. O pecado estabelece uma barreira espiritual, onde o homem perde a capacidade de experimentar a presença de Deus de forma plena e pessoal. Essa distância não é algo natural à criação humana, mas algo que foi introduzido pelo pecado. Deus, sendo santo e justo, não pode ter comunhão com o pecado, e essa separação é a consequência direta do afastamento voluntário do homem. O pecado do homem não é algo que Deus apenas permite de longe. Ele exige a santidade e a justiça de Deus, que não podem conviver com a corrupção do pecado. Dentro dessa perspectiva, a separação de Deus é também uma forma de alienação interior. O ser humano, ao ser separado de Deus,
não só perde sua razão maior de existir, mas também entra em um processo de autoalienação. O homem busca preencher o vazio deixado pela ausência de Deus com o efêmero e o transitório. A separação não traz apenas a sensação de ausência de Deus, mas cria uma busca constante, muitas vezes desesperada, por algo que restabeleça esse relacionamento perdido. No entanto, a busca humana por esse preenchimento fora de Deus nunca será bem-sucedida, pois nada pode substituir a presença de Deus na vida do ser humano. Esse vazio profundo, que nasce da separação de Deus, se manifesta de diversas formas no cotidiano do ser humano. Há uma sensação de desorientação espiritual, um vazio existencial, uma busca incessante por sentido, por identidade e por segurança. O homem sem Deus se torna um ser em busca de algo que ele não consegue identificar de forma clara, e essa busca o leva a seguir falsos caminhos e ídolos. O desejo do ser humano por algo maior do que ele mesmo é inato, mas sem a presença de Deus, esse desejo se perde e se perverte, levando à idolatria, ao materialismo e a uma série de vícios e prazeres passageiros que nunca satisfazem verdadeiramente. A separação de Deus também é caracterizada pelo afastamento das bênçãos que fluem da sua presença. A vida plena que Deus desejava para o homem, uma vida de paz, de justiça, de alegria e de propósito, foi perdida na queda. O sofrimento, a dor e a morte não eram parte do plano original de Deus, mas se tornaram realidades inevitáveis por causa da separação que o pecado introduziu. O homem se vê, então, entregue à sua própria natureza pecaminosa, e todas as suas ações, pensamentos e desejos são marcados por essa desconexão fundamental. Porém, a separação de Deus não é algo irreversível. Em Cristo, a reconciliação com Deus é possível. A obra de Jesus Cristo na cruz não apenas proporciona o perdão dos pecados, mas também restabelece a possibilidade de uma comunhão restaurada com Deus. O sangue de Cristo é o meio pelo qual o homem pode novamente se aproximar de Deus, não por sua própria capacidade ou mérito, mas pela graça e misericórdia de Deus. Cristo, como o mediador entre Deus e o homem, é a ponte que reconcilia a humanidade com o Pai, restaurando o que havia sido perdido no Éden. A separação de Deus, portanto, não é uma sentença final, mas um estado que, por meio de Cristo, pode ser transformado. A graça de Deus oferece ao homem a oportunidade de voltar à sua presença e ser restaurado ao propósito original de viver em plena comunhão com Ele. No próximo vídeo, irei abordar sobre a necessidade de redenção. Não perca! Clique no sininho, inscreva-se em nosso canal para ficar a par de nossas novidades. Deus nos abençoe.